Sempre castigais vossos prisioneiros antes de julgá-los? Governador! Que acusação apresentais contra esse homem? Respondei. Se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos nas tuas mãos. Não perguntei isso. Julgai-o segundo vossa lei. Cônsul, sabes que não nos é permitido condenar pessoa alguma à pena de morte. A morte? Olá, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Aqui é o pastor Cristiano Saúde e hoje eu tenho um assunto muito, mas muito interessante. Antes, eu quero te pedir para você se inscrever no meu canal. Não esqueça de deixar seu like e aperte o sininho, que é muito importante para você receber as nossas atualizações. E eu vou mostrar para você, numa experiência pessoal e particular, como se começa a idolatria. Agora, se pegarmos por base a tábua dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, e se você perguntar a 10 cristãos, 9 entre 10 cristãos, se você perguntar qual é o maior do mandamento, 9 entre 10 vão responder: amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, onde vai falar dos 10 mandamentos, olha o que está escrito: não terá outros deuses diante de mim. Na versão ARC. Eu regularmente faço esse teste em sala de aula. E a estatística é sempre a mesma. E perceba também o detalhe do segundo mandamento que Deus deixou para o seu povo: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Portanto, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, a questão da idolatria é algo muito sério. É o primeiro dos 10 mandamentos que o Senhor deixou para um povo que vivia na escravidão, tal qual o povo de hoje, que vivemos no Egito moderna, a Egito desta época. De uma maneira geral, nós nos tornamos um povo idólatra. Idolatramos a tantas coisas que nós nem percebemos. A idolatria entra em nossas vidas de forma sutil. A idolatria entra em nossas vidas de uma forma que a gente menos percebe. Então, quando a gente vai se dar conta, nós estamos no meio de objetos, de imagens, de situações, de pessoas, de dinheiro, e que nós estamos idolatrando, contrariando, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, contrariando o primeiro dos mandamentos que Deus deixou lá para o povo do Egito. E esse mandamento, ele está vigente até hoje para mim e para você, que é: não terás outros deuses diante de mim. Agora eu quero te passar a minha experiência pessoal de como se começa uma idolatria. O ano era 2016 e eu e a minha esposa estávamos fazendo um curso para casal. Em uma das aulas, a ministração era sobre o perdão e foi dado para cada um participante da sala, do grupo, uma pedra, e foi nos dado a ordem para apertar com muita força aquela pedra. Ao final da dinâmica, nossas mãos estavam roxas, vermelhas, de tanta força que a gente fez. E foi feita uma analogia sobre a questão de não liberar o perdão, que só nós que sofremos. Aquela experiência, aquela aula sobre o perdão, falou muito ao meu ser. E foi nos permitido levar aquela pedra. Cada um levou a sua pedra. A minha pedra, que falava do perdão, ficou comigo durante muito tempo. Eu, inclusive, a coloquei no console do meu carro. A todo momento eu olhava para aquela pedra e eu sabia, eu era instruído, eu era direcionado sobre a necessidade de se liberar o perdão.
E eu confesso para você, meu irmão e minha irmã, minha amiga e minha amiga, aquela pedra me acompanhou durante alguns anos. Posteriormente a isso, eu tive uma experiência com Deus, conversando com Deus sobre algumas coisas que aconteciam na minha vida, sobre algumas coisas que não evoluíam na minha vida. E Deus falou de forma muito clara comigo que eu precisava estar sempre na torre de vigilância, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus. E ficou muito vivo o que Deus falou comigo, torre de vigilância. E então eu tive a magnífica ideia, a brilhante ideia, unir a pedra do perdão com a torre de vigilância. E o resultado foi essa inofensiva escultura que eu fiz. Eu peguei uma base que parecia uma torre, peguei a minha pedra do perdão e colei acima. E ficou essa imagem aqui que eu coloquei, deixei algum tempo, alguns meses, na minha mesa de estudos e de trabalho. E então, dessa forma, eu entendi que eu tinha resolvido o meu problema. Eu tinha unido a minha pedra do perdão com a torre de vigilância. Então, todos os dias, antes de eu começar a trabalhar, a estudar, eu olhava para a minha escultura e me sentia, de certa forma, tranquilo, porque diariamente vinha à minha memória perdão e torre de vigilância. Os dias foram passando, os meses passando, e eu, de certa forma, confortável, porque quando eu chegava à minha mesa de estudos, antes de orar, antes de eu trabalhar, eu olhava para a minha escultura e já tinha direção. Aquilo me deixou muito confortável, aquilo me deixou muito tranquilo, como se olhar para essa escultura, essa inofensiva escultura, já fosse o suficiente para dar tranquilidade ao meu dia, para dar uma direção ao meu dia. E eu não percebia, mas estava substituindo algumas coisas que são importantes pelo simples fato de olhar a essa inofensiva escultura que ela me lembrava do que eu precisava fazer. Esta inofensiva escultura que eu fiz para mim, este ídolo que eu fiz para mim, ficou só no âmbito pessoal. Agora eu fico imaginando se eu, com o passar dos anos, me tornasse uma pessoa proeminente na sociedade, alguém com grande influência na sociedade, e contasse esse testemunho, mostrasse isso, que eu tinha uma escultura que me lembrava sempre do perdão e que eu precisava estar na torre de vigilância. E vamos imaginar que eu tivesse muitos seguidores. Com certeza, essa escultura, mais na frente, seria um ídolo em que a sociedade iria adorar. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, a necessidade de nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. Eu tenho um projeto chamado A Bíblia Lida em um Ano. Pela misericórdia, já há alguns anos, nós estamos à frente desse projeto. E no ano de 2021, onde a gente sempre começa no livro da Gênesis, e a gente lendo a Bíblia no início, e eu relendo o capítulo 20 de Êxodo, aonde vai falar dos 10 mandamentos, eu tomei um susto, porque eu estava lendo uma ordem de Deus, um mandamento de Deus, e eu estava contrariando esse mandamento de Deus, porque eu criei um ídolo para mim, eu criei uma escultura para mim. Imediatamente, orientado pela palavra de Deus, joguei aquela escultura fora. Essa que está nesta gravação, eu remontei para que você pudesse visualizar a outra escultura. E então somente após jogar aquele meu ídolo, aquela inofensiva escultura fora,
que contrariava a palavra de Deus, eu anotei no adesivo e colei no meu computador. Então, eu diariamente sou lembrado que eu preciso exercer o perdão e me manter na torre de vigilância. E não estou contrariando a palavra de Deus porque eu joguei aquele ídolo fora. Meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus ela é muito clara quando vai nos orientar nos assuntos concernentes a Deus. O livro de Isaías, no seu capítulo 22, versículo 8, vai nos dizer: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Nós temos que entender que Deus, o Elohim, é o Deus criador dos céus e da terra, e a glória dele, ele não divide com ninguém. Então, é com muita certeza, é com muita fé e com muita convicção sobre a palavra de Deus que eu falo para você nesse momento. Faça uma reflexão, faça uma avaliação, observe ao seu redor, observe o seu dia a dia, observe a sua conduta, observe a sua adoração, observe se você não tem sutilmente trazido ídolos, se você não tem de forma até mesmo inconsciente adorado a ídolos. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a isso. Devemos adorar somente a Deus. A glória dele, ele não divide com ninguém. E neste momento em que nós damos esse nosso testemunho, eu rogo aos céus para que você seja instruído, direcionado e reflita e reveja. Eu, quando olhava para aquela escultura, eu contrariava o texto bíblico em muitas coisas, principalmente no mandamento de Deus, que eu não terei outros deuses, eu não farei para mim esculturas, não adorarei. E talvez você esteja se perguntando por que eu coloquei ao fundo um filme onde Jesus é julgado, Jesus é açoitado, Jesus é crucificado. Eu quero falar para você que quando nós adoramos a ídolos, a imagens, quando nós adoramos a pessoas, quando nós adoramos ao dinheiro, quando nós adoramos a um objeto, a um bem, nós contrariamos a palavra de Deus que está lá em Hebreus 12, no versículo 2, que vai dizer que eu e você temos que olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não precisamos fazer uma escultura de Jesus, não precisamos olhar para uma cruz, e não precisamos olhar para uma cruz onde Jesus esteja crucificado. Precisamos olhar para Jesus com o olhar do Espírito Santo que habita em nós. Então eu rogo aos céus, você, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que esse meu testemunho sobre como se começa a idolatria, você reflita em todos os campos da sua vida e que você reveja aonde você está prestando culto, aonde você está idolatrando, aonde você está colocando sentimento em excesso, porque eu e você temos que adorar ao Deus triuno, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Deus te abençoe. Eu rogo aos céus que em nome de Jesus você seja instruído para a glória de Deus. Deus vos abençoe.